episódio de hoje do podcast Muitas em Mim tem uma convidada especial. Vocês nem imaginam, nós vamos falar sobre prosperidade hoje, então já sabe, fica aqui comigo porque tem muita coisa para conversarmos. Nossa convidada é Lírian Vanzin. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz também de poder participar e trazer um pouquinho mais do meu trabalho aqui para contribuir com o teu, que já é grandioso, né? Maravilhoso. Que amada. Muito obrigada. Lírian, eu quero saber, antes de tu estar neste lugar como consteladora sistêmica, me fala, antes disso, qual é a tua trajetória? O que tu fizeste na tua vida? Bom, eu sempre fui muito inquieta. Então, a cada 3, 4 anos, parecia que eu tinha que dar uma mudada. Quando eu sentia que eu estava um pouco estagnada, eu tinha que mudar um pouco. Então, me formei em contabilidade, que é uma faculdade extremamente técnica. Fiz MBA em controladoria, auditoria, finanças, tudo na área financeira. E acabei depois, na minha vida pessoal, tive uma dor, né, muito profunda, que foi uma separação, uma relação longa de 20 anos. E comecei a querer me redescobrir, me reconhecer. Quem era a Lírian, o que eu gostava, o que eu não gostava, o que era meu, o que não era. Porque muitas vezes a gente entra numa relação e a gente acaba se confundindo ali no meio. E encontrei a constelação, encontrei várias outras técnicas terapêuticas e me apaixonei. Ai, que maravilha. O que tu está falando, muitas mulheres passam por isso. Porque acabam confundindo na relação o que significa nós e o que significa eu e o que é a outra pessoa. Então, as figuras acabam se misturando, não é mesmo? É, sim. Inclusive, ontem eu até gravei um vídeo para o YouTube e falando sobre isso. A gente precisa separar também, saber que a nossa individualidade ela é necessária, a individualidade do outro também, e a da relação, né? E muitas vezes é aí que nós, mulheres, nos perdemos. É quem sou eu, quem é você e quem somos nós. São 3 figuras. São. E sabe que isso é cultural, não é mesmo, Lírian? Sim. Nós fomos educadas em ter que deixar de ser quem somos para ser a esposa, a mulher, a mãe. É aquela figura só e tu deixa de ter a tua individualidade. E é aquele ditado que a gente ouve da laranja. Eu tenho que encontrar minha meia laranja. Meia laranja apodrece. A gente precisa de uma laranja inteira, porque somos inteiras, não é assim? Sim, sim. E é sempre a busca fora, né? Na verdade, a gente foi ensinada a buscar fora. Então, tudo a gente tenta buscar fora. Bem e assim. aí é que a gente se perde. Porque, na verdade, o que a gente precisa resgatar é o nosso interior, né? O que a gente tem de positivo, de bonito, o que a gente traz, toda a nossa herança da família, de tudo que a gente... Todas as nossas experiências, porque uma coisa também importante que a gente traz a nossa parte genética, mas o ambiente também. O ambiente nos modifica totalmente quando a gente está aberta para essa mudança. Quando a gente chega naquele momento de mudança. Perfeito. E o que tu está falando da ambiência é tão importante, porque quando nós estamos sentadas a uma mesa, a gente tem que parar para perguntar quem é que está conosco. Se essa pessoa está te levando para cima ou está te levando para baixo, está te puxando. Não é assim? É horrível isso. Sim, sim. E uma das coisas que eu aprendi dentro da visão sistêmica das constelações, que foi o triângulo dramático, que ele vem da parte da psicologia mesmo. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está ali naquele triângulo. Que esse triângulo é um triângulo que nos leva para o menos, nos leva para baixo mesmo. Claro. Que a gente fica ali entre vítima, entre a salvadora e entre a agressora. Só que muitas vezes a gente está agindo dessa forma com nós mesmas. Nem é com a outra pessoa. Perfeito, é exatamente isso. Então a gente fica nessa triangulação, que é uma triangulação que não nos favorece para conseguir atingir os nossos objetivos, para ser feliz, para tudo.
E a mulher, principalmente, precisa ter alegria e felicidade. Tá certo? Fala mais. Porque a mulher, se não tiver algo que faça sentir, que faça sentido, ela vai se apagando aos pouquinhos. E esse se apagar aos pouquinhos, ela começa a ficar irritada, começa a ficar nervosa, começa a jogar isso contra todas as pessoas que estão ao redor, pensando que é isso que está fazendo com que ela fique mal. E ela não consegue muitas vezes perceber que, na verdade, é ela mesma que está fazendo isso. Por quê? Porque ela ajudou todo mundo, ela fez tudo por todos, ela se colocou como mãe, ela se colocou como esposa, como profissional, e ela esqueceu da parte do eu. E daí, isso está deixando ela muito irritada. Só que ela não sabe. E ela começa a descontar em todo mundo. Teve uma vez que eu fiz uma palestra que eu falei sobre o nosso lobo interno. Que todos nós temos um trauma. Ou mais. Ou muitos mais. Porque a gente sempre tem que... A gente vai investigando, a gente... tem mais uma coisinha aqui que eu não tinha visto. Então, eu trouxe esse exemplo do lobo, que é assim, alguém acessa essa tua dor e desperta esse lobo. Aciona um gatilho. E daí esse lobo está dormindo, ele está ali. Só que quando alguém toca em alguma coisa que está doendo ali dentro de ti, tu vai avançar, tu vai reagir. Porque o animal, o que ele faz? O animal ou ele foge por medo, ou ele reage. Ou reage, tá ou reage, ele certíssimo. tem essas duas. Só que se a gente não tem consciência dessa nossa dor, desse nosso trauma, a gente vai simplesmente reagir. Ou a gente foge, ou a gente reage. E nas relações mais próximas, o que a gente faz? A gente geralmente reage. Claro. Por quê? Porque é onde a gente se sente seguro para conseguir falar o que a gente precisa. Fora, geralmente, tu tem que manter aquela... Né? Tu tem que manter... Não, a classe. Eu não posso agir dessa forma, eu não posso gritar aqui diante dessas pessoas, eu não posso... Mas dentro não daqueles... Posso ser eu mesma. Dentro daqueles que a gente mais ama, são aqueles que mais sofrem quando nós não estamos bem. Que triste isso. O pior é que é exatamente isso. E aí, o que se faz? Então, o que precisa? Entender quais são esses gatilhos e entender que é tudo com nós. Começa na pessoa, o autoconhecimento. Não tem outra solução. E o autoconhecimento não é... né? Aquele mar calmo que nem a gente fala. Não. Ele tem várias ondas, ele é altos e baixos, porque às vezes a gente acha que a gente mexeu em algo que estava doendo ali e que está curado, está resolvido. E quando a gente vê, acontece uma situação, a gente volta lá, mas isso está me doendo. Está me doendo de novo. E geralmente na relação de casal, mas meu marido sempre faz isso, que eu odeio que ele faça e parece que é de propósito que ele faz. Porque os nossos relacionamentos, eles vêm não para nos fazer feliz, e sim para nos fazer crescer, evoluir. E dentro disso a gente tem que achar a felicidade nesse meio. E muitas pessoas, muitas mulheres buscam a felicidade no Príncipe Encantado, quando eu me aposentar, quando, e vai lá e continua naquela vidinha de sempre... E fica só esperando a felicidade no outro, quando acontecer algo. Não, e eu me coloco junto nesse ciclo, enquanto eu ainda estava assim, com a minha mentalidade, que eu não estava dentro do autoconhecimento, tudo era culpa do outro. Tudo era culpa. O meu primeiro marido, que depois eu entendi, vamos colocar a ordem, né? Eu colocava muita coisa que era eu que tinha receio de fazer, eu tinha medo, faltava coragem para mim. Em vez de eu buscar me fortalecer, era mais fácil eu dizer que ele não me apoiava, que ele não me incentivava. Claro que sim. Quando, na verdade, se realmente eu tivesse disposta e tivesse decidida a fazer aquilo, não ia ter ninguém que iria me travar. Só que muitas vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa falta de ação no outro. Certíssimo. E é muito comum isso. O autoconhecimento é a base. Sim. É a base para que realmente a gente possa dizer eu quero isso ou eu não quero isso. Que eu possa fazer escolhas
É o autoconhecimento. E aí, quem está nos assistindo agora? Como é que está o teu autoconhecimento? Ai. A autorresponsabilidade, né? Como é que tá a tua autorresponsabilidade? Exatamente. Que é o amadurecimento, né? O Claro. nosso amadurecimento do eu, né? Então, essa eu acho que é o maior aprendizado nosso da vida, né? A gente veio aqui para crescer, evoluir, e não é fácil essa evolução, ela é desafiadora às vezes, mas ela é muito gostosa quando a gente aprende, quando a gente olha como eu era há 2 ou 3 anos atrás, como eu me tornei hoje. E às vezes em um ano, né, Bea? Um ano muda tanta coisa. Meu Deus. Muda tanta coisa quando a gente decide fazer essa mudança, realmente parece que passou 10 em um. Por quê? Porque realmente tu começou a fazer os passinhos. Começou a fazer. Porque não adianta a gente ficar reclamando do que, eu tô com problema disso e disso e tô só reclamando. Agora, no momento que, com o autoconhecimento, eu consigo fazer escolhas, não adianta eu só dizer que eu quero. Eu tenho que sair deste lugar também de só falar, de só estar nesse lugar criativo e ir para a execução. E esse é o que eu falei antes do triângulo de Karpman, que se chama o triângulo dramático. Você fica no triângulo, né? Ele fica virado para baixo, que te levando para o menos, que é essa questão da vítima, né? Essa questão da salvadora, e qual o triângulo que te leva para cima? O que te eleva, né? Daí vem a questão da criatividade, que vem da nossa criança. Só que vem da nossa criança quando a nossa criança está bem. Por quê? Porque a nossa criança, se ela pode ver, uma criança se estiver doente, ela não quer nem brincar. Não, fica toda jururu. Não, ela vai ficar ali, ela não vai querer saber de nada. Agora, uma criança que está bem, que está com energia. Tá brincando. Tá brincando, tá criando, tá fazendo um monte de brincadeira diferente. Eu não sei de onde ela tirou isso, né? Mas como que ela sai com cada uma que eu não sei? É a nossa criatividade. E depois disso a gente tem que vir para nossa adulta, para filtrar um pouco essa nossa criatividade, porque às vezes não, eu vou fazer tal Nós coisa. Ficamos só na imaginação, só na criatividade. O que acontece, ficar só na criança, a gente fica só na imaginação e não executa. Então a gente tem que ir para o nosso lado adulto e para o nosso lado sábio, que é um triângulo que é aquele que aponta para cima. Então a gente pega a nossa criatividade, pega lá 2 ideias da nossa criatividade, isso é viável, isso não é viável, daí a gente vem para o nosso planejamento. Isso é viável, isso não é, tal. Posso fazer esse teste com essas 2 opções aqui. Mas e se não der essas 2? A gente tenta mais 2. A criatividade é infinita, desde que a nossa criança esteja bem. E depois a gente vai para a nossa sabedoria, toda a minha experiência de vida, toda a minha bagagem, tudo que eu já vi, ou pessoas que já tentaram fazer isso que eu fiz e não deu, né? Procurar isso. Não tem como dar errado se a gente está nesse outro contexto. Só que se a gente continuar a ficar lá na vítima, né? Lá na salvadora, fazendo tudo por todos, tentando ser amada, porque a gente busca, né? Busca reconhecimento, busca ser aceita, ser amada, claro. E a gente vai buscando preencher um vazio interno, resolvendo tudo para todos. Só que no fundo a gente não quer parar aquele tempinho para olhar para nós. Porque dói no começo. No começo é desafiador. Mas depois é tão gratificante, né? Ver que essa mudança aconteceu e que vira e mexe. Talvez tu se pegue em alguma situação da vida se lamentando. Mas rapidamente tu vai virar e vai dizer, não, peraí. Esse é o motivo real para mim estar aqui nesse drama? Não, então agora voltamos para o centro. O que a gente pode fazer para resolver? Então, isso muda tudo, isso muda. Esse triângulo que te leva para cima é a criatividade? Criatividade, o nosso lado adulto, e a sabedoria. Perfeito, perfeito. Porque realmente tem que estar esses 3 eixos em equilíbrio. Exato. Só que quando que a gente entende como que a gente funciona dentro desses nossos eixos? Quando a gente está consciente. Se a gente não está consciente, a gente vai automaticamente, a grande maioria... É o que eu falo, a grande maioria não sabe que ela está nesse ciclo.
vicioso. Não, a gente acaba nem se percebendo. Não. Essa Não. semana até aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava. Caiu uma madeira, eu estava fazendo uma reforma, caiu uma madeira pesada em cima da minha perna. E na hora, assim, eu disse, que raiva, fiquei assim, eu digo, mas o que vai acontecer? E depois chorei. Daí passou. Eu disse, tá, chega de drama, caiu a madeira, agora vai melhorar, machucou, doeu. vai melhorar, mas tudo bem, agora o que tu pode fazer com isso? Vai na farmácia, compra um remédio, passa ali, entendeu? Mas quando Busca a solução. Só que quando a gente não está consciente, a gente fica naquele looping. E daí, Só ali na ou dor. seja, vai ficar a semana toda falando sobre aquele problema, vai ficar se lamentando e achando pessoas para vir lá e te consolar. Então, dizer, ó, coitadinha. então a gente tem que virar a diferença de quem está no autoconhecimento e quem não está no autoconhecimento. Quem está no autoconhecimento vai escorregar de vez em quando e vai levantar mais rápido. E quem não está, vai ficar lá no chão chorando e se lamentando. Esperando que alguém venha te socorrer. Então, não é que assim, a vida vai ser perfeita, não haverá mais problemas. Não. A questão é que tu se ergue mais rápido. E esse se erguer mais rápido faz muita diferença na vida. E aí entra a prosperidade? Sim, com certeza. Porque pensa, a pessoa que está se lamentando, ela vai estar... Eu trouxe aqui as minhas... Não, vocês já estavam olhando aqui as bonecas, claro. As nossas ancestrais aqui, ó. Eu trouxe toda a nossa família aqui, ó, para mostrar como que funciona quando a gente acaba não assumindo a autorresponsabilidade e querendo carregar todo mundo. A gente... E não para de tirar não, boneca de infinito dentro, né? Aqui. Exatamente. Olha só, aqui estamos nós. E aqui está a carga de todas as nossas ancestrais que vieram antes de nós, todas as histórias, todas as dores, todas as tristezas, todas as mágoas, tudo está aqui. E nós acabamos carregando tudo isso quando a gente não está consciente de que a gente precisa levar só a nossa responsabilidade aqui. E nós, principalmente, eu amei uma frase da Bea, que é: nós somos o sucesso das nossas ancestrais. Essa para mim, é exatamente isso, porque elas nem tiveram oportunidade de sonhar. Exato. Então, assim, pensando também, inclusive na questão financeira, a nossa conexão com a nossa mãe, ela é essencial. Porque é da onde a gente veio a vida. Eu sei que tem... Aqui somos nós, nossa mãe, nossa avó, bisavó, trisavó, e assim vai indo. E assim vai indo. Só que dentro do nosso DNA, que é o que a gente falou antes, a gente traz muito desses registros. A gente traz tudo isso. Só que o que a gente precisa entender? Que a gente tem que deixar a história delas com elas e principalmente se colocar em ambientes, em ambiências, onde a gente esteja evoluindo e crescendo. Porque a gente, automaticamente, a gente fala de 7 gerações para trás e 7 para frente, né? Que a gente vai curando essas dores delas. Quando nós conseguimos dar esse passo e nos curarmos. Agora, quando estamos aqui no mesmo ciclo vicioso, é assim, é como se uma estivesse olhando para a vida da outra e nenhuma está vivendo a sua vida, ó. Claro. Você está olhando para a vida da sua mãe aqui, a sua mãe olhando para a vida da sua avó, a sua avó para a bisavó, e assim vai indo. E nenhuma está olhando para a sua própria vida. Aqui só vai realmente conseguir prosperar, conseguir criar projetos, conseguir colocar coisas em execução, em ordem, em equilíbrio, para que tudo chegue. Não só o dinheiro, né, mas amor. Muitas vezes, quando você não se permite receber amor, também não se permite receber dinheiro. Claro, porque as coisas estão totalmente unidas. Se você está aqui ainda nessa dor, as pessoas, as conexões, as oportunidades, nada vai chegar. Porque a tua prosperidade ela está bloqueada em função dessas memórias aqui. Porque tem que deixar bem claro para quem está nos ouvindo, prosperidade não é só dinheiro. Não, de forma nenhuma. A gente está falando de relações, a gente está falando de saúde,
dinheiro é uma consequência de toda essa carga, de toda essa caminhada da tua história e o que tu vais fazer com isso. Exato. Então, você é o sucesso das suas ancestrais. Dessa forma, você que vai assumir a responsabilidade de pegar só o que é seu aqui, de toda essa história, toda essa bagagem, né? E fazer. Vamos repetir, vai, de novo. Você é o sucesso das suas ancestrais. Prestaram atenção? Isso é muito forte. Muito, muito. Porque, às vezes, a gente está aqui imaginando que se a gente fizer algo diferente ou melhor, elas vão ficar tristes ou chateadas. E isso não é verdade. E eu sempre dou o exemplo de quando eu fui comprar um carro zero, eu, dentro do que eu tinha escutado na minha casa, dentro de todas as histórias, de toda a escassez vivida, eu escutei muitas coisas. Então, para quê? Por que tu Não quer precisa. isso? Não precisa. Tu vai gastar muito. E eu tinha enraizado isso. E eu nem imaginava de chamar minha mãe para ir comigo. E os meus pais, os dois, são vivos. Quando eu chamei os dois, eles ficaram extremamente felizes, porque, na verdade, eu sou o sucesso deles. Só que, até então, a gente sempre imagina que é o contrário. Que a gente vai ofender, que a gente vai magoar, que a gente vai fazer algo aqui. Mas não, nós... Parece que tu está querendo aparecer. Só que isso foram coisas que a gente foi escutando, né? A gente foi escutando. Por isso que eu bato muito na tecla da ambiência, porque quando você vem de uma família disfuncional, é importante você ter essa consciência, fazer os movimentos necessários, mas principalmente se colocar em lugares que te elevem. Lugares onde você veja, não, as pessoas aqui não estão falando de sonhos, de metas, de objetivos, de relacionamento, de coisa alegre, de coisa saudável, porque a mulher, principalmente, se ela não estiver feliz, se ela não estiver inteira, com o coração realmente pulsando ali, né, que ela está fazendo algo que ela gosta, não que tudo será fácil e tranquilo, porque a nossa parte Somos adulta... humanos. E a nossa parte adulta também precisa, às vezes, fazer coisas que não gosta, mas são necessárias. Em todo trabalho tem. Então, é mesmo assumir isso, e a maior parte do tempo, pelo menos, está se sentindo realizado e feliz. Porque aí você está curando, ajudando a curar elas e ajudando a curar as próximas gerações, que isso é muito bonito, né? É muito bonito. Tu pode fazer diferente. Então, escolher fazer diferente, né? Tem aquele exemplo da forma da mãe, sabe aquela historinha? Sim, Conta, sim, pode sim, contar. Sim. A história aquela acho que era uma frigideira ou uma forma. Uma forma de assar, né? De assar. E daí, aqui, um certo dia, alguém pergunta para você, tá, mas por que você faz dessa forma? Daí, não sei, eu aprendi com a minha mãe. E daí, volta aqui na mãe, mas por que a gente faz assim, de colocar esse peixe aqui, cortar o rabo do peixe aqui? Cortar a cabeça, diminuir. Diminuir o peixe para ele. Eu não sei, vou perguntar para sua avó. Então, ela vem aqui, ela pergunta para a avó. A avó diz assim, eu não sei, eu vou ter que perguntar aqui. Daí, quando ela chega aqui, não, é que a nossa forma, ela era muito pequena e a gente acabava cortando. Por quê? Para conseguir caber ali dentro daquele espaço. E a gente acaba repetindo esses A gente vai repetindo isso. Só que, às vezes, a nossa forma já está tão grande, ela cabe tanta coisa, ela está imensa, e a gente está com a mentalidade da forminha. Da escassez. Da escassez. Então, a gente fica naquela mentalidade do pequeno, sendo que a gente já tem espaço para muita coisa. E esse espaço, para que as coisas entrem, ele precisa existir. Ele precisa estar ali disponível, porque se a gente está colocando coisa de uma pessoa, coisa de outra, resolvendo, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu não tenho tempo para cuidar de nada, chega um momento que na vida que tu está exausta. E daí tu pensa, não, ninguém faz nada por mim. Eu faço por todos, ninguém faz nada por mim. Só que aqui, a sua forma, o seu espaço, ele está sendo preenchido com coisas de todo mundo, menos suas.
Com porque os medos, os receios, a escassez de todos os outros de todos os outros. na nossa mochila. E sem se dar conta, né? Sem Claro, perceber. claro. E é isso é algo tão comum que a gente acaba vivendo. Ah, este medo. Eu já ouvi mulheres falando assim: ah, eu tenho medo de. Vamos colocar um exemplo de temporal. Tá, mas tu tens alguma coisa, alguma situação que te aconteceu? Não, não tenho. Ah, mas tu vais ver, foi a mãe dela ou a avó dela que sofreu um problema de catástrofe e ali levou para as outras gerações esse medo. Então, esse é só um exemplo. Sim, sim, às vezes tem aquela síndrome do Natal, a pessoa que não gosta de Natal, Não gosta de festas, né? ou de aniversário. Pode, se tu for voltar, tu vai ver que tem algo ali que está oculto. E a minha mãe tem essa questão com o Natal. E ela era muito conectada ao pai dela, e o pai dela perdeu a mãe dia 22 de dezembro. Ela trazia isso dentro dela sem saber. Claro. Porque, em amor a ele, como ele fica triste e sofre no final de ano, próximo do Natal, ela também carregou isso durante toda a vida. E ainda sente. Ainda sente. Mas é algo que é dele. E a gente acaba. E acaba em amor, sempre em amor. Sempre em amor às outras pessoas, inclusive até a raiva. Ela é raiva, mas ela é raiva em amor. Que interessante isso. E a gente tem que parar para pensar. Como é que tu está? Tu está carregando coisas dos outros? O que tu está carregando? Medos, traumas, receios, escassez. Alguém já te disse? Vamos começar com as frases. E alguém já te disse? Não, isso não é para ti, não. O que mais? Não, mas para que isso vai? Para que tudo isso? Não precisa. É bem assim. O que tá fazendo? Tu tá pensando o quê? Dinheiro não dá em árvore. Não, porque tem que trabalhar muito para conseguir ter resultado. Isso de trabalhar muito é tão complicado, porque hoje nós estamos num mundo virtual onde o teu trabalho pode ser em qualquer lugar, não precisa bater ponto. Tem uma série de questões diferentes, não tem que ter aquele horário fixo. E isso, para quem nos antecedeu, para os nossos pais, tios, avós, acho um horror. E como é interessante, né? Eu sou a neta que mais vai na casa da minha avó, ela está com 84 anos. Então, geralmente, quando eu tenho um tempinho, eu trabalho, a minha sala que eu faço os meus atendimentos, ali é muito perto do apartamento dela. E daí, quando eu tenho um tempinho, eu vou lá e tomo um café. Visita. Vou lá e tomo um café. Porque para ela, vale muito. E eu não sei até quando, né? Ela já está com sintomas de um pouco de demência. Então, eu digo assim, enquanto ela está me reconhecendo, eu estou aqui. Vou aproveitar. E daí, um dia eu disse, vó, eu vou indo porque eu preciso trabalhar. Mas tu vai trabalhar? Mas como que tu trabalha? Porque ela não entende que um dia eu chego lá às 8h30, outro dia eu vou lá às 4, outro dia são horários diferentes. Daí ela, mas tu trabalha? É difícil. Eu trabalho, eu digo assim, geralmente final de tarde, onde todo mundo já está indo para casa, quem trabalha com terapia nesse ramo de desenvolvimento acaba tendo uma agenda diferente. Claro. Né? Porque tem que se encaixar também com os nossos clientes ali. E daí ela disse, mas tu trabalha? Sim, eu trabalho. Genial, genial. Mas é isso. Culturalmente, a história delas era assim. Então, o que a gente não pode, fico aqui eu pensando, é apontar como isto que elas estão fazendo, que elas faziam está errado. Não tem que ser assim. Eu posso fazer diferente e eu faço e não é por aí. Eu não preciso apontar erro de ninguém. Eu posso mostrar com a minha vida, com o meu exemplo, deu? E fazer diferente. E uma coisa, né? 1962 foi o ano em que as mulheres puderam ter CPF, abrir uma conta no banco e ter acesso a essa independência. É muito recente.
Muito recente. É muito recente. Até então, era o marido ou o homem que precisava ter a Claro. conta no banco, porque a mulher não tinha esse direito de ter. Então, é uma educação que ela é muito, tá engatinhando, né? A gente está Pensa. falando das nossas mães, das nossas Sim, avós, agora. É há pouco tempo. É agora. Então, isso é muito recente. É a idade da A minha minha mãe. mãe tinha o CPF do meu pai. Sim, então pensa que para elas também aceitarem romper isso é muito difícil. Naquela época, uma coisa que, ó, façam esse exercício. Se colocar no lugar delas naquela época e tudo que elas fizeram, tá? Os filhos que tiveram, como é que foi a vida, como é que foi. Eu tenho certeza que se vocês se teletransportarem lá para imaginar como vocês reagiriam naquela época, com aquelas condições de como era, se elas não fizeram muito. Muitíssimo! Muito! Que tu tens ainda que agregar a esse panorama que tu está falando, descrevendo, tem todo um machismo estrutural, onde a mulher era um objeto. A mulher estava ali para servir e deu, pronto. Mais nada. Nós só tivemos a liberdade de escolha, a igualdade de direitos e oportunidades em 88, com a Constituição. Então, tu imagina assim, eu casei em 86. Eu era relativamente capaz. Nossa. Já viu isso? Eu estou falando de mim. Nossa. Eu não estou nem falando da minha mãe. Então, vamos parar para pensar. Eu me formei em 88, no final de 88. Desculpa, eu me formei em metade de 88. A Constituição foi depois, no segundo semestre. Então, eu me formei advogada. E tu era? Entendeste? Eu não era capaz perante a lei. Nossa, que forte isso. Então, claro que eu era capaz, maior, ok, no sentido como profissional, mas, porque isso eu adquiri com o trabalho. Mas o que eu quero te dizer é que a lei não me considerava igual a um homem. Gente, eu estou falando agora. Agora? É muito recente. Então, quando a gente... Por isso que eu falo que a gente tem que olhar para nossa mãe, para nossa avó, para as nossas tias, com outro olhar. Com um olhar dizendo muito obrigada. E quando a gente faz essa reflexão mesmo, a gente começa a ver que, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que será que eu estou fazendo aqui para melhorar? Porque a nossa obrigação diante de tudo que elas passaram, de todas, né? Agora, a gente ainda se sente presa e não se sente livre, verdadeiramente. Com certeza. Então, tem muitas questões ocultas aqui. A questão da sexualidade, que também é uma coisa que bloqueia muito a prosperidade, mas isso é tudo muito recente. É muito recente. Porque a mulher era um objeto, ela tinha que servir, ela tinha que fazer. Então, assim, tem relações e tem contextos que a gente nem tem que questionar o que aconteceu naquela época. E o dinheiro, então, nem se fala, porque o dinheiro era controlado por eles. Então, muito eu vejo hoje que ainda a mulher, ela vem com essa questão de que ela vai ter um hobby. O trabalho dela vai ser um hobby, não vai ser uma... Para comprar umas coisinhas. Para comprar umas coisinhas. Então, assim... eu ouvi bom isso. que tu trabalhe para te ter suas coisinhas. Coisinhas? Exatamente isso. Coisinhas. Assim, tu pode comprar o teu batom, as tuas roupas, mas algumas roupas só, né? Não era dinheiro para comprar todo o teu roupeiro, o teu guarda-roupa, não. Então, a gente vê hoje mulheres construindo empresas, né, duradouras. E esses são esses exemplos de quem quer, claro, ninguém é obrigado. Mas quem tem isso que pulsa dentro, é essa imagem que a gente está deixando para as próximas gerações e para as anteriores. Ou seja, um dia vai ser nós aqui, nessa posição, nesse lugar. E vai ser outra pessoa dizendo assim, não, mas espera aí, mas se alguém aqui, mas a minha tataravó, na época dela, ela conseguiu fazer isso, não, eu consigo fazer muito mais.
Então, a gente está fazendo aqui um movimento de cura com relação ao dinheiro incrível também. Porque o dinheiro ele serve para 3 coisas. Primeiro, a nossa sobrevivência, realização de sonhos e depois ajudar os outros. Só que muitas Vocês vezes... prestaram atenção nessa ordem? Olha só, sobrevivência, realização de sonhos e depois ajudar os outros. O que mais acontece é que a gente Inverte tudo. fica ali querendo ajudar os outros, falta para sobrevivência, a gente não realiza nenhum sonho. E bate com aquilo que a gente não consegue prosperar e se esgota, porque a gente não está realizada, não está feliz. E um sonho, quando eu falo, não precisa ser um sonho grandioso, pode ser uma coisa simples, mas algo que te deixe feliz, que te deixe realizado. Então, assim, primeiro, manutenção da sobrevivência, depois, algo que te traga essa realização e depois ajudar as outras pessoas. De uma forma adulta, madura, que nem eu digo. Aquele ditado de colocar o oxigênio antes em ti para Exato. depois ter força e Exato. socorrer os outros. Exato. E ontem eu estava escutando um podcast e eu achei bem interessante o exemplo, que é se tu entra no mar, vem as ondas, tu vai furando as ondas, vai furando as ondas, vai furando as ondas, vai furando. Se aquilo tá muito agitado, que tem muita onda, chega um ponto que tu não sabe mais como sair daquilo. E daí eu trouxe isso digo assim, gente, quando a gente entra no mar querendo salvar todo mundo, e a gente começa lá, tu resolve um problema de um, resolve um problema de outro, resolve um problema de outro, que são essas ondas, quando chega um ponto que tu tá exausta, que tu não consegue mais sair daquilo ali. Bem porque assim. tu tá tão emaranhado, que a gente chama na visão sistêmica, que emaranhado é como se tivesse uma linha invisível que ligasse você a esses problemas todos das pessoas. Você está tão enrolado que você está preso ali numa teia de aranha e não consegue mais sair. E é isso que às vezes a pessoa não sabe. Por que as coisas não funcionam para mim? Por que não vai? É justamente isso. E aí, Lilian, vamos falar, esclarecer aqui o que eu faço neste lugar para ter prosperidade. Uhum. E agora, o que a gente faz? E agora? Primeiro passo, tá? Primeiro passo, deixem as suas ancestrais em paz. Deixem os seus pais em paz. Deixe eles com os problemas deles, porque eles são adultos, eles deram conta de resolver coisas bem difíceis e eles vão conseguir. Não só eles, tá? Mas deixe também filhos, às vezes, resolverem as coisas por conta própria, né? Aquela super proteção. Irmãos, resolver as questões deles. Quando eles precisam de ajuda, eles podem te procurar. Mas você não pode estar ali antes que a pessoa peça ajuda. Antecipando aquilo. E se você está nesse perfil de salvadora, você tem que, aos pouquinhos, ir saindo dele. E é desconfortável. É muito difícil. É muito desconfortável. Tá falando aqui uma mulher que esteve nesse lugar durante muito tempo. Eu também. Então, o que acontecia? Vou trazer o exemplo da minha vida. As coisas não andavam, não funcionavam. Eu não conseguia nem gerar dinheiro, nem conectar com pessoas em relações mais prósperas, assim, de troca. Quando eu falo prosperidade, é troca. A prosperidade, ela é um transbordamento, né? É um transbordado que tu tem de bom. Então, quando que tu vai? Tu conecta com pessoas que estão fazendo o mesmo, tu senta para conversar, assim, é uma hora de conversa que é uma riqueza. E depois, com aquilo, claro, tu vai usar isso como sabedoria, tu vai usar isso como maturidade depois para resolver as coisas, mas tem que sair da salvadora aqui. Geralmente, as profissões da ajuda, elas estão muito na salvadora. Que dúvida. A advocacia também, claro, né? Que dúvida. Ela tá ali como a justiceira, né? Como aquela que quer... Não, eu vou defender aqui. Então, acaba ficando... a gente precisa primeiro deixar essas questões aqui. Cada um dentro do seu lugar, do seu papel. Porque, diante da nossa família, a gente é só pequenininha ali.
Ah, mas como que eu faço? A minha mãe é muito depressiva, o meu pai é muito. Ah, eles estão sempre se lamentando. Se eu não faço, eu me sinto em culpa. O adulto precisa aprender a lidar com a culpa também. Então, ele vai ter que deixar, às vezes, quando for um caso emergencial, A gente não sim. está falando aqui de abandono, a gente não está falando nada disso. Nada A gente disso. está dizendo de deixar que eles também busquem soluções. E isso para mim ficou muito claro uma vez que eu fiz uma pergunta dentro de uma mentoria que eu estava participando e eu disse, eu não sei como fazer para deixar o meu irmão mais novo, eu me sentindo meio mãe de todos, né? Não sei como fazer. Ele disse assim, tu só deixa que ele tenha dignidade. Isso é forte. Quando eu escutei assim, é só tu permitir que ele consiga ter dignidade. Ele tenha dignidade. Porque tu tá tirando a dignidade dele tentando resolver as coisas. Deus do céu. E daí aquilo bateu tão forte que eu disse assim, não, peraí. Dignidade, vocês ouviram essa? Eu disse, deixa eu só me colocar aqui. Se vocês precisarem, se tu precisar de alguma coisa, me pede. Pergunta se ele pediu algo? Nada. Não, conseguiu fazer, Nada. resolver. E outra, conseguiu resolver as coisas, sentiu Que muito ele era bem. capaz. Ou seja, eu consegui resolver. Então, prestem atenção. O primeiro ponto é esse, porque senão vai entrar num segundo estágio que é um vazio, que gera um vazio dentro. Porque daí, meu Deus, ninguém está me pedindo nada. Nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem essa outra pessoa. Não me amam mais. Não estão mais. E agora, como que eu lido? Como que eu lido com essa sensação de rejeição que eu estou sentindo aqui, de abandono que eu estou sentindo aqui? Então, essa precisa criar um lastro emocional. Eu falo de um lastro emocional que tem que ter um lastro emocional para saber lidar com isso. Porque desse vazio é que tu vai conseguir ir colocando coisas que vão contribuir para o teu crescimento e para que você se desvincule disso e que a prosperidade realmente chegue. Nessa construção aqui de tijolinho em tijolinho, aqui preenchendo o vazio, automaticamente tu começa a ter mais coragem, mais energia, mais tempo para colocar coisas em prática que muitas vezes você não tinha mais. E aí, do nada... Foi sorte. Eu gosto de falar assim, do nada... acabam surgindo oportunidades e acabam surgindo coisas que eu estou infeliz no meu trabalho, passei anos aqui infeliz aqui, mas do nada tu é demitida, aparece uma outra oportunidade, acontece algo e tu nem precisou fazer tanto esforço. Por quê? Porque você está carregando aqui só o que é seu e deixando cada um com a sua dignidade aqui e conseguindo conectar com o que você quer mesmo. Uma coisa que eu uso para mim. Aconteceu uma coisa ruim, eu fiquei triste, chorei, tá. O que me eleva? O que me deixa bem de novo? O que me traz de novo para mim conectar com uma coisa boa? Para mim, como eu gosto muito de viajar, e eu começo a olhar, eu digo, não, mas quais os lugares que eu vou conhecer aqui? Aonde que eu vou conhecer? E eu fiz isso no mesmo dia, aquele dia que eu me machuquei, o mesmo dia eu já digo assim, agora eu vou assistir televisão e eu vou olhar aqui, tinha os 50 vilarejos mais bonitos da Itália, que eu volto para a Itália agora em março, eu disse assim, quais são os lugares que eu vou conhecer quando eu chegar lá? Aqui, esse mais ou menos, o outro, esse aqui é bem bonito, esse que eu não conhecia. Então, tu tem que entender o que é que te deixa, te volta para te... Não, peraí, tem um lado muito bom, isso aqui é um grãozinho de areia, né? Agora, se tu continuar ali, não vai chegar. E outra, tu começa a criar outras conexões neurais, porque a gente fica viciado. Com certeza. A gente fica viciado no drama, na tristeza, e uma coisa que é triste mesmo agora que é muito medicamento, o pessoal tomando muito medicamento para depressão e pouca gente querendo acessar a causa, porque é desconfortável. Tem que buscar terapia, tem casos que é doença, que é grave, precisa medicar. Ok. Sim, mas daí tem que ter tudo em conjunto, né? Claro. Eu falo que tem que ser uma questão de cura, tem que ser multidisciplinar, né? Quando é uma coisa Exatamente. muito... Mas a gente não precisa deixar chegar nesse ponto. É que às vezes tu nem
percebe que Não. está neste lugar. É. Então, por isso que a gente volta para a nossa fala do início. O autoconhecimento é básico para que tu possa, assim, te reconhecer. Eu estou num lugar harmonioso, meu ambiente, a minha casa, meu trabalho tem harmonia, ou é um ambiente agressor? Eu estou sendo vítima de violência doméstica ou não? Sim. Tem uma série de questões aí que acabam levando para um lugar de depressão, para um lugar ruim. Depressão é um dos Sim, é só sim, uma das doenças. Das doenças. Mas a nossa sociedade, a maior parte, ela tá doente nesse sentido. Com certeza. Porque se a gente continuar tendo em mente que é egoísmo cuidar da nossa saúde mental, que é egoísmo cuidar da gente, que a gente vai ser uma pessoa ruim se a gente se afastar um pouquinho. E às vezes a gente precisa se afastar desse ambiente para ver que esse ambiente... Quando a gente tá... ambiente agressor, tu não tens que ficar no ambiente agressor. Ponto. Como que tu entende que aquilo ali tá te ferindo? Conhecendo um outro ambiente. Exato. Porque se a pessoa viveu a vida inteira ali, ela não conhece outra coisa, ela não sabe, ela só vai saber quando ela tiver as células, eu falo das células, né? O nosso corpo, ele tem que experienciar, ele tem que saber, não, mas espera aí, aqui tem uma coisa diferente. Tem algo diferente aqui que eu não conhecia, não sabia que era possível. Perfeito. Então, é essa conexão. Depois de tirar tudo isso aí, vocês vão ver que tá feito o caminho. É incrível, porque daí as coisas começam a fluir de um outro lugar, de um outro movimento. Porque se eu estou num ambiente agressor, também normalmente esse ambiente não permite que tu viva a tua própria vida. É um ambiente que tem dependência emocional, é um ambiente que tem uma série de problemas. Então, no momento que... por isso que a ambiência é importantíssima. No momento que se vai para outro lugar, aí a gente está falando de pai, a gente está falando de irmão, a gente está falando de marido, de namorado, de chefe, tem uma série de lugares aí que as agressões são violentas mesmo, não é só física. Não. Tem a psicológica, moral, sexual, financeira, tem uma série. Então, no momento que eu consigo sair deste lugar de agressão, eu consigo me ver num lugar com harmonia, com respeito, eu preciso antes me ver neste lugar que eu posso escolher, para daí sair deste lugar. Exato. E geralmente, quando a gente está no nosso limite, acontece algo aqui sim que a gente até resiste um pouquinho, mas acontece uma amiga, acontece alguém chama para ir num lugar, tu vai lá assistir uma apresentação, cai um vídeo do nada, assim, né? Tipo assim, tá passando. Uma das coisas que me ajudou muito, muito quando eu estava nesse processo de separação foi vídeos no YouTube. O YouTube, para mim, ele era assim, porque como depois o algoritmo começou a me entregar, assim, eu comecei. Por quê? É gratuito. Tu tá ali, às vezes tu tá sozinha, tu tá precisando se desconectar de um lugar, tu começa a escutar aquilo, né? Um podcast, e tu começa a ver, não, mas faz sentido, isso faz sentido. Só que às vezes lá vem uma amiga te convidar para ir, vem num evento aqui, eu não posso, eu não consigo, eu não... Não, mas eu vou pagar para ti, só vem comigo aqui nesse... Isso lá na Itália teve uma palestra que eu fiz, e a moça que ganhou uma constelação, que eu fiz um sorteio lá, ela disse assim, olha, a melhor coisa que me aconteceu hoje foi eu ter ganhado essa constelação. Porque ela disse assim, eu estava numa depressão profunda, minha amiga me implorou para mim estar aqui hoje, e ela começou a chorar quando ela... Olha só. Então, são coisas assim que às vezes a gente está lá tão mal que a gente não tem vontade de sair, não tem vontade de fazer nada, e alguém quer te tirar desse lugar, né? Presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais, porque às vezes a pessoa vai te convidar para ir num café. Uma coisa que ela for te falar naquele momento lá vai fazer você virar uma chave. Então, assim, são N. E hoje, com o telefone, praticamente todo mundo tem um telefone. Use da melhor forma. Se está precisando sair de um ciclo, não fique olhando coisas que não vão te agregar. Então, isso também é ambiência. Então, vai colocando coisas ali que vão te ajudar
Então, procure lá como sair de uma relação tóxica, como vai aparecer uma série de coisas que aos pouquinhos você vai vendo que não, realmente faz sentido. E tu sabe que o que você está falando tem tudo a ver com a mulher salvadora, que muitas vezes permanece num ambiente, numa relação tóxica, porque ela quer fazer com que ele mude, com que ele melhore. Ah, sai disso, não tem como. Não tem. Ele pode melhorar com o amadurecimento? Pode. Raríssimos casos. Então, o que a gente vê no dia a dia são mulheres tentando salvar um casamento que não tem mais, que não existe mais. Eu tenho uma frase, uma outra que eu gosto muito, que é amor e respeito andam juntos. Não existe relacionamento sem respeito. Então, ele gritou contigo, nem falo em agressão física, então aí é pior ainda. Ele está complicando contigo, tendo ciúmes. Ciúmes não é amor. Tem mulheres que acham, não, ciúmes não é amor. E o ciúmes tem uma coisa bem interessante, que o ciumento, ele quer sair da relação. Claro. Dentro da visão sistêmica, o ciumento, ele está tentando achar uma forma de sair da relação. Porque no fundo, ele não está querendo aquela relação. Então, o ciumento, ou ele também está fazendo algo de errado e tem esse perfil, ou então ele está querendo achar uma forma de sair da relação. Por quê? Porque o ciumento, geralmente, ele tem uma autoestima muito baixa e ele está tentando achar argumentos ali. Não, ele me ama muito. Não. Pode ser inconsciente? Pode, mas ele quer ir embora dessa relação. E ainda tem o caso do ciumento, que é possessivo, que aí a gente está falando de um outro perfil de homens que estão naquele lugar que para ele tu és uma propriedade dele. Então, ele tem o carro dele, a casa dele e a mulher dele. É exatamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí acabou a individualidade, né? Exato. Acabou. E daí isso é a porta também para essas doenças realmente de depressão e essas. É a porta de entrada, ou seja, quem sou eu aqui? Eu não existo, eu sou invisível aqui. E aí a prosperidade tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Eu só vou ser uma mulher próspera quando eu me conhecer. Sim. E quando respeitar os outros. Respeitar os outros e se respeitar, principalmente. Perfeito. Se respeitar. Perfeito. Aí eu vou ter liberdade de escolha, de escolher o que realmente eu quero fazer e produzir o meu dinheiro. Exato. Ai, que lindo esse resumo, né? Fechou? Fechou, perfeito. Gente, eu quero te perguntar, Líria, onde as pessoas, as mulheres que estão nos ouvindo, onde elas podem te encontrar? Porque nós estamos falando aqui do nosso podcast Muitas em Mim. Nós temos vários lados, várias mulheres diferentes, e isso é muito importante para que elas possam melhorar também no conhecimento, no autoconhecimento delas. Onde que elas te encontram? Podem me encontrar no Instagram, @LirianVanzin, e também no meu canal do YouTube, que também tem vídeos lá. E agora esse ano aqui um dos meus objetivos é encher aquele meu canal do YouTube também, para trazer mais conteúdo também de forma gratuita. E ali tem o meu contato, lá no meu Instagram tem o meu número de telefone. Então, hoje a nossa vitrine acaba sendo, né, as nossas redes sociais. E a tua forma de atendimento? Eu atendo presencial agora em Caxias do Sul. E atendo até início de março, porque depois Estamos em março de 2025, então, até março de 25. De 25. E depois eu estou indo para a Itália, que eu fico na Itália provavelmente até novembro, até dezembro. Então, eu atendo lá também de forma presencial e atendo muito online, porque daí o online eu consigo atender todos em qualquer os locais. Lugar. Independente de estar lá na Itália ou estar aqui,
porque tenho 2 casas. E o teu trabalho, Lilian, me fala, é constelações, que tu és também terapeuta? Sim, sim. Eu trabalho com a constelação, eu também sou mentora de mulheres. Então, eu trabalho com um tema específico, né? Uma dor específica, eu preciso resolver isso aqui. A gente faz 5, 6 sessões e a gente consegue ter um resultado naquela questão específica. Estou fazendo uma transição de carreira, como que eu me organizo para fazer? Né? Eu não sei se é o momento de eu me divorciar aqui, eu não tô, como que eu faço? Então eu faço esse trabalho também mais individualizado para que fique mais claro, para que as coisas sejam mais leves na hora de conseguir fazer esse movimento. Estou bloqueada com a minha prosperidade, não sei o que está me travando. A gente vai usar várias técnicas terapêuticas dentro Para buscar desse essa processo. solução. Ou seja, eu vou na causa raiz. Então, da causa raiz, depois ela consegue ter uma caixinha de ferramentas para subir de nível. Repete teu nome para as redes sociais. Lirian Vanzin. Lilian com N. Com N, isso. Lirian Vanzin. Ah, eu quero te agradecer muito. Ai, obrigada a você. Adorei. Olha só, fluiu aqui, conversamos bastante, mas eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. E aí, tu gostaste também? Eu adorei. Lilian, seja sempre muito bem-vinda. Podemos conversar sobre vários outros assuntos Sim, aqui com certeza. no nosso podcast Muitas em Mim. E eu te aguardo aqui e também, você já sabe que vai estar lá no meu YouTube, Beatriz Perufo Oficial. Ah, eu falei Beatriz Perufo Oficial, que é no meu Instagram, mas não, lá só tem as chamadas, vai ter alguns cortes. Lá no meu YouTube, Beatriz Perufo, também estará essa gravação do nosso podcast. Mas lembra de curtir, comentar, segue, vem comigo, porque estamos falando de fortalecimento feminino. Muito obrigada. Beijo, beijo.